Saúdo a todos com a gloriosa graça e paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Boa noite. Que alegria estar com os irmãos aqui mais uma vez. Essa que é a casa que nós fomos criados e temos o privilégio de retornarmos de vez em quando. Estamos de volta a Juiz de Fora e é muito bom estar com vocês, participando deste encontro, dessa semana de oração pelas famílias e sermos edificados, sermos tratados por Deus, é uma bênção maravilhosa. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Todos sabem, né? Fomos criados aqui na primeira. O meu conselho lá, de vez em quando a gente precisa de algum dinheiro, de algum recurso para fazer alguma coisa. Alguns dos meus presbíteros viram para mim e falaram: tem que ir lá pedir para o seu pai. Aí vocês já sabem quem é, né? É o Newton. Vamos orar, irmãos? A Marília pediu para a gente orar pelo senhor Nilson, nós temos orado por ele. Deus abençoe o tratamento que ele está fazendo. Vamos orar também pela Ruth, né, que já está no quarto. Pai do Everaldo, nosso irmão, vai fazer uma cirurgia. Vamos orar por ele também. Vamos fechar nossos olhos. Se você tiver mais algum pedido aí, coloca diante de Deus esse pedido que está no seu coração e peça ao Senhor por ele. Peça ao Senhor também que fale ao seu coração. Peça ao Senhor que te perdoe, me perdoe, nos limpe com o seu poder, com sua graça. Em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, estamos em um culto de adoração ao nome do Senhor. O nosso único objetivo aqui é te adorar, te exaltar, glorificar e exaltar o teu nome. Mas como o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, nós somos também privilegiados a ponto de podermos apresentar ao Senhor os nossos pedidos, intercessões e clamores. A Tua palavra nos diz que nós não deveríamos andar ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, deveriam ser conhecidas diante de Deus pelas nossas súplicas, petições, as nossas necessidades e os nossos pedidos. Os Teus servos estão apresentando ao Senhor, cada um deles apresenta um pedido específico. E também nós oramos, ó Deus, pelos pedidos aqui mencionados, pela vida do pai do Everaldo, essa cirurgia que ele terá que fazer, que o Senhor conduza todas as coisas, conduza, ó Deus, os médicos, e o Senhor traga a cura completa para o teu filho. Assim oramos também pelo seu Nilson, ó Pai, que o Senhor continue tratando, curando, restaurando a sua saúde física, para a glória do teu santo e poderoso nome. Apresentamos-te também, ó Deus, a vida da Ruth, te dando graças, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez na vida dela. O Senhor livrou essa jovem, ó Deus, de algo muito pior. O Senhor trouxe de volta, o Senhor deu uma nova chance e nós somos de fato, ó Pai, eternamente gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Não deveríamos nem estar aqui, não poderíamos estar diante do Senhor, mas pela Tua graça e amor infinito, ó Deus, o Teu sangue remidor que foi derramado naquela cruz em nosso favor, nós te somos, ó Pai, gratos, porque por esse caminho, por essa novidade de vida, nós temos acesso livre ao trono da graça de Deus, e aqui podemos pedir que o Senhor nos fale ao coração, também por meio da Tua palavra, que o Senhor ministre vida aos nossos corações, em o nome de Jesus, ó Pai. Tua palavra será lida, que o Senhor nos abençoe e fale ao coração, em nome de Jesus. Amém. Juízes 4, meus irmãos. Verso 4. Juízes, capítulo de número 4.
verso também de número 4. Assim diz a palavra de Deus, acompanhe comigo a leitura, não sei se todos já conseguiram encontrar aí esse texto da palavra de Deus, tão importante para todos nós, que é o texto para a nossa meditação na noite desse dia. A leitura diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ele chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quebdes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas ao carvalho de Zanamim, e que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele de Arosete a Goim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Todos juntos. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Orosete a Goim. E todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Amém? Uma expressão muito interessante do Novo Testamento que me chama a atenção, e eu quero iniciar esse sermão dessa noite com essa expressão, e terminarei, se Deus assim permitir, com a mesma. Dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Quando pensamos em família, pensamos na célula principal de uma sociedade, na instituição principal, na verdade, a primeira instituição criada, instituída nessa terra, e é a célula matre de todas as outras instituições que existem neste mundo, sociais, seja o Estado, seja ou qualquer outra instituição instituída neste mundo, vieram da família. Quando Deus criou todas as coisas, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e também da costela deste homem, do lado deste homem, como semelhante, como igual, assim na sua essência de ser, Deus criou também a mulher e os instituiu em família, os comissionou a irem, procriarem e também dominarem sobre a terra. Então a família
é o princípio de toda a humanidade. Foi assim que Deus criou e é assim que Deus deseja que continuemos a andar e seguir nossa trajetória nesse mundo, no século 21. Quando, então, pensamos nesse tema, pensamos naquela célula principal e também no dever que eu e você precisamos de cuidar com o maior zelo possível desta instituição, valorizá-la, amá-la, dar o nosso melhor para essa família, no sentido de não em local de Deus, não no lugar de Deus, não a honra de Deus, não, de maneira nenhuma, mas abaixo de Deus, sim, nós devemos cuidar da família. E aqui nós temos um texto que conta a história de uma família, a família de Éber, casada com Jael. E essa mulher e este homem era descendente dos queneus. O texto fala que os queneus vêm da família dos nômades midianitas ali de Moisés, do sogro de Moisés. A esposa de Moisés era dessa terra, dos queneus, e essa família, esse povo, veio a se juntar ao povo de Israel, muito provavelmente se juntar daquela forma como Deus havia instituído. Se o estrangeiro vier para se tornar como um de vocês, querendo adorar a Deus, querendo ser um israelita, não de natureza, eles deveriam ser circuncidados, todos os homens. Creio que esse foi o processo. Quando Moisés chama o seu sogro chega com toda a sabedoria de um homem mais maduro e vivido e dá conselhos a Moisés, e Moisés executa esses conselhos e eles se tornam um povo. Até muitos anos depois, quando surge esse moço, Éber. E esse Éber, ele, num momento ali de guerra, de domínio dos cananeus para com o povo de Israel, ele resolveu, como diz o texto bíblico, colocar a sua tenda, fazer a sua tenda e fazer uma aliança com os queneus, com os cananeus. Assim ele faz. E ele então, é como se ele estivesse dando as costas para o povo de Israel, para o Deus de Israel, abrindo mão, porque naquele momento era mais confortável, havia melhor paga, um progresso melhor estar com os cananeus. E assim foi feito, até que Deus levanta uma juíza. O nome dela é Débora, nome bonito. Débora é levantada por Deus e ela já era profetisa e agora se torna magistrada, juíza. Naquele tempo que Israel não tinha um rei. Logo após esses episódios, em poucos anos depois, o povo começa a clamar: nós queremos um rei também, como as demais nações. Samuel fica com o coração triste, mas impulsionado por Deus, atende o clamor do povo. E aí começa a história dos reis de Israel. E nós teremos aí Samuel, os livros de reis e os livros das crônicas dos reis de Israel. Mas nós estamos nesse então limiar ali de um processo teocrático, Deus era o próprio rei da nação de Israel e era ali liderada por juízes que o Senhor mesmo levantava. Mas nesse tempo o povo se afastava muito de Deus e Deus permitiu o juízo, Deus permitiu aquele tempo de julgamento. Veio então o rei Jabim. Olha o texto dizendo aí, no capítulo 4, verso 1, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude, entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava na cidade de Azor.
e Sísera era o seu comandante de guerra. Olha que interessante, meus irmãos. De um lado nós temos aí Jabim, rei de uma grande nação na época, e um comandante chamado Sísera. O texto vai dizer lá na frente que ele possuía quantos carros de ferro? Quantos? 900 só de carros de ferro. Uma nação, militarmente falando, muito bem estruturada, fora o número enorme de homens de guerra. E aí surge então a juíza, levantada por Deus, e Deus fala com ela, e Deus então comissiona Débora a falar a palavra para Baraque, que naquela época era o comandante, o general de guerra dos israelitas. Então, de um lado você tem Jabim, rei, e Sísera. Do outro lado você tem uma nação subjugada, Débora como juíza e Baraque, o comandante de guerra. Débora fala: é hora de guerrear, é hora de vencer o inimigo, é hora de retornar a libertação do povo de Israel. Baraque ouve a profeta, juíza, e diz: se a senhora não for conosco, nós não iremos. Corajoso esse homem aqui, não é verdade? Muito corajoso. Se a senhora não for, talvez porque ele via Deus na face daquela mulher, uma serva de Deus. E assim ela disse: eu vou. Mas ela faz uma segunda palavra, ela traz uma segunda palavra profética, quando ela diz o seguinte: sim, eu vou, mas nesta investida a honra não será de você, de um homem, mas será de uma mulher. E aqui nós vamos ver lá na frente que ela não estava falando de si mesma, ela estava falando de outra pessoa. A guerra acontece, mesmo numa desvantagem grandiosa, 10.000 homens contra, nós não sabemos qual o número de lá, mas um exército muito maior com toda certeza. Só que quem luta com Deus, pelo poder de Deus, na graça de Deus, na unção e na autoridade de Deus, sempre vence, se assim for da vontade de Deus. A vitória veio. Sísera, o comandante de guerra, vendo que eles estavam perdendo a batalha, o que ele faz? Foge antes de morrer ou ser subjugado, preso pelo exército de Baraque. E ele foge e corre até que ele passa por uma tenda, a tenda do homem chamado Éber, que não estava naquele local, mas sua mulher ali estava, e há um diálogo do comandante com Jael, e o diálogo então é no sentido de: eu preciso me esconder, e Jael falou: pode ficar aqui. Havia um acordo, havia uma aliança. Agora você pensa assim: poxa vida, fazer uma aliança com o inimigo, mesmo que isso traga algum benefício. Jael estava olhando aquilo tudo, mas com toda certeza não estava concordando. Quer ver que não estava concordando? Porque o homem entra, o texto fala no versículo 17, que ao entrar, o texto fala lá na frente, no 18, né? Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Gente, nós estamos falando num lugar quente, né? Dentro de uma tenda. E ela deu uma cobertinha para o homem ainda. Só pode ser um lençol, não é possível, né? Aqueles bem fininhos. Mas tudo bem.
e ela dá o lençol, e ela dá a coberta. E o homem se sentiu à vontade. Poxa vida, estou sendo muito bem recebido. E ele pede para ela o quê? Água. E ela lhe dá o quê? Leite. Leite. Gente, eu não sei se você já morou num lugar muito quente, passou uma temporada num lugar muito quente. Quando eu saí daqui, eu fui para um lugar muito quente. Chegamos a pegar no termômetro da cidade, Resplendor, 47 graus, num janeirão. Ar-condicionado não era algo assim supérfluo. E eu fazia visitas, cidade pequena. Então o povo gosta de visita. Aí eu fazendo visita nas casas dos irmãos, e a primeira coisa que eu chegava era aquele copo, vinha com aquele suorzinho assim gelado, bonito, dessas propagandas de Sprite. Ô trem ruim, né? Mas fica bonito, né? Que aparece aquele suorzinho. Como é que a propaganda é, né? O trem é um purgante, é horrível, Sprite. Mas dá vontade de tomar quando você vê a propaganda. E eu chegava nas casas, a primeira coisa que ofereciam para mim, sem pedir, água. Num lugar quente, as boas-vindas se dão com água. Para um homem que estava numa rinha ali de batalha, numa guerra, ele chega correndo, ele não recebe água, ele pede, e a mulher dá leite. Meu irmão, o texto não fala isso, mas lendo lá na frente, nós vamos ler, fica nítido para todos nós que o que aquela mulher estava dizendo era o seguinte: você não é bem-vindo aqui. Você não é bem-vindo aqui. Isso não está agradando a Deus. Meu marido vacilou. Meu marido tomou atitudes erradas. Mas isso não está certo. Ele tomou o leite, um leite famoso ali, dos nômades beduínos, talvez de cabra, não sei. O próprio nome Jael significa este tipo de animal. E o texto então fala que ele tomou aquele leite, cobriu com aquela coberta e dormiu um sono profundo, com a ajuda do leite talvez, mas também com a graça de Deus. E essa mulher então resolve tomar uma atitude. E eu concluo então esse episódio da história aqui, marcada para nosso estudo, meditação nessa noite, dizendo que essa mulher vai, e o texto fala no verso de número 21, que então Jael, a mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda. É como se ela tivesse saído da tenda, numa tenda própria daquela época, era como se tivesse um mastro no centro e pelo menos 3 estacas segurando e esticando ali aquela tenda para propiciar um local bacana, uma casa, um ambiente doméstico. E se ela sai e ela pega uma das estacas da tenda, automaticamente 1/3 da sua casa cai. Caindo 1/3 da casa, talvez a mensagem seja essa: caiu um pedaço, mas não caiu a casa inteira. E ela pega a estaca. O texto no 22 fala que eis que, no 21 ainda, né? Ela pega um martelo, mansamente ela chega
crava a estaca na fronte e golpeia parecendo aquela pedra pequena de Davi que derrubou o gigante. Mas o texto narra que o golpe foi tão forte, tão poderoso, tão milagroso, que a estaca, acontece o que com ela? Ela entrou no crânio, traspassou a cabeça e perfurou a terra. E assim caiu morto o general de guerra de Canaã. Você pensa assim, poxa, pastor, mas essa história aí está muito mal. Que trem, mas... Não, pastor, isso não é de Deus, não. Não é possível. Que violência, que atrocidade. Vamos ao capítulo 5. Vamos terminar aqui o 4 primeiro. 22. E eis que perseguindo Baraque, o outro general, a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Aquela foi a primeira vitória de outras tantas vitórias, até conseguirem o êxito final. Vencerem o inimigo, serem libertos. Naquele dia cantaram então Débora, a juíza, e Baraque, filho de Abinoão, dizendo, e eles começam a cantar uma canção de adoração. E nós vamos perceber que aquele episódio foi de Deus, porque no meio dessa adoração, o texto vai dizer, lá na frente, no versículo 24, que bendita seja sobre as mulheres Jael, a mulher do queneu. Por que ela seja bendita? Por que ela deveria ser bendita? Todos juntos, vamos ler? Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Todos juntos. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão, e ao maço dos trabalhadores, à direita, e deu o golpe em Cícera. Rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. Foi de Deus ou não foi? Está claro. A adoração, o louvor a Deus por aquela grande vitória, a primeira de tantas outras, teve a menção do fato histórico que havia acontecido. O grande general de guerra daquele grande exército tinha morrido, tinha caído morto dentro da cabana de uma mulher chamada Jael. E o texto fala que ela deu esse golpe. Foi ela que deu, pelo poder de Deus. Porque com o inimigo a gente não brinca. Porque com o inimigo a gente não fica fazendo aliança. Dai-lhes vós mesmos de comer. Queridos irmãos, quando pensamos em família, pensamos em responsabilidades. Responsabilidades. O que justamente é algo que tem sido deixado de lado.
na grande maioria das famílias. Vivemos dias difíceis. Temos vivido uma prosperidade, certa prosperidade econômica, temos visto isso em nossa nação. Sim, Deus tem abençoado, amém, passamos bem aí, seguimos em frente, o Brasil tem caminhado, tem prosperado, mas estamos envoltos em uma série de crises, e as crises estão dentro das famílias. E o Espírito Santo, eu creio que foi o Espírito, com toda certeza, que colocou no meu coração esse texto, porque talvez a responsabilidade dos homens, dos chefes de família, um ditado que nós conhecemos bem, que não está literalmente na Bíblia, mas é uma verdade bíblica, dos sacerdotes do seu lar, estão fugindo das suas responsabilidades. Nesse texto que eu mencionei do Novo Testamento, porque quando a gente lê, estuda, menciona um texto do Antigo Testamento, nós nunca podemos esquecer que todo o texto antigo, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ele menciona e ele aponta para um Cristo que viria. Por isso, os nossos sermões precisam ser cristocêntricos. Jesus está aqui também. E naquele episódio que eu mencionei, nós temos a multiplicação dos pães, e nós temos 12 homens preocupados com uma multidão que ali estava. Mateus 14. A multidão estava ali já desde a manhã, e já estava praticamente ali caminhando para o final da tarde. A hora já estava se avançando, não tanto, mas os discípulos vão até Jesus e dizem assim para Jesus: Jesus, está na hora de despedir a multidão, nós estamos num lugar desértico, não tem venda aqui perto, vai anoitecer aqui, e nós não teremos como alimentar essa multidão. Despede o povo. E a palavra de Jesus é: dai-lhes vós mesmos de comer. Era essa a responsabilidade do Éber para com a sua família, para com o seu povo, como um líder que ele era. Era essa a responsabilidade, mas ele estava fugindo desta responsabilidade. Só que sua mulher percebeu o erro. Assim como a outra mulher, Débora, também havia percebido os erros. E foi aquela que conduziu a nação de Israel a um avivamento espiritual novamente. E o avivamento espiritual conduziu à vitória física. Avivamento espiritual, meu irmão. Nossas famílias precisam experimentar o avivamento de Deus. Porque nós, como pais, por vezes, pais, homens e mulheres, estamos preocupados com o conforto dos nossos filhos, com a roupa bonita que eles precisam vestir, para não ficarem feios aí na sociedade, feios, com a melhor escola, com isso, com aquilo do outro. Estamos perdendo os nossos filhos dentro das nossas casas. É triste perceber isso, porque está faltando responsabilidade. Nós podemos usar aqui as operações matemáticas. Quando você percebe que Jesus diz para os discípulos assim: dai-lhes vós mesmos de comer, Jesus está dizendo: soma essa responsabilidade, é sua. Se o povo está precisando de comida, mas nós não temos.
Até que aparece um jovenzinho, um menino lá, e fala: eu trouxe uma merenda. Minha mãe não sabia que hora que eu ia voltar. Eu falei que eu ia atrás de Jesus. Eu trouxe uma merenda. 5 pães, 2 peixes, é tudo que eu tenho. Ou seja, com toda certeza, no meio daquela multidão, inclusive nos discípulos, havia gente com merenda ali também. Mas se eu dividir, vai faltar. Se eu subtrair ali a hipocrisia e dividir, vai faltar. Você está entendendo? Heber estava preocupado em faltar. Talvez estivesse preocupado também como você, eu, como nós, você que está em casa. Gente, eu fui pastor 10 anos, né? Em 2 cidades pequenas. 26 mil habitantes para baixo. Os jovens, por vezes, para conseguir um estudo melhor, na época do ensino médio, precisam sair já para estudar em colégios melhores, em outras cidades. E é uma situação bem complexa, porque você sabe muito bem que esses jovens não possuem uma boa estrutura para vir morar numa cidade maior e conseguir ali lidar com as suas questões emocionais, com seus dilemas, com as crises que eles vão passar e com as grandes tentações que vêm sobre eles. Você está entendendo? E aí? Precisam receber boa base, meu irmão. Boa base. Porque quando forem velhos, não se desviarão. O texto de Provérbios ensina a criança no caminho que deve andar. Aí é outra realidade difícil. Porque não é ensinar o caminho, você apontar o caminho para o seu filho e falar assim: ó, esse é o caminho. Não, é você viver no caminho e ensinar no caminho. Ô, meu irmão, é sério. A gente viu um debate político muito grande. E eu percebi postagens, às vezes, do pai, era uma postagem, o filho, outra postagem. Você está entendendo? Uma pauta aqui, outra pauta lá. E aí a gente, às vezes, está preocupado muito com o macro de um país, voltando talvez aí uma ideologia novamente, e se esquece que o principal é cuidar dos seus, é ensinar o caminho, é ensinar no caminho, é ser um homem, uma mulher de oração, cheio de Deus, cheio da graça de Deus. E assim nós veremos o milagre de Deus. Porque lá na frente, quando Jesus fala: dai-lhes vós mesmos de comer, aparece um para dar o que tinha, e com aquele pouco que aparece para ser dado, Jesus multiplica e alimenta toda a multidão. E ainda sobram 12 cestos cheios. Jesus usa uma mulher chamada Jael, que pega uma estaca da tenda. Pega uma estaca da tenda. O que você precisa abrir mão, querido?
para assumir a responsabilidade que Deus deseja que você assuma. Você analisar, pensando ainda apenas nessa questão dos filhos, tem pai, tem mãe, que talvez depois desse tempo pandêmico, que talvez vinha na igreja domingo de manhã, domingo à noite, era a nossa tradição, né? Não era? Até a pandemia era a nossa tradição. Escola dominical, a gente se esforçava. Culto à noite. E grande parte desses cristãos agora não. É um culto. Aí eu escolho. E talvez para alguns, o culto da Santa Ceia. Porque os demais está tranquilo, vai passando. Eu vou resolvendo outras coisas. O acesso dos nossos filhos à igreja tem diminuído. E dentro de casa a gente tem muita coisa para fazer. Culto doméstico, oração com a família, estudo da Bíblia com os filhos, ministração da palavra de Deus, dos ensinamentos, a conversa com os filhos, meu irmão, porque se você não conversar, lá fora estão conversando por você. E é todo dia. É todo instante. O acesso que seu filho tem está aqui, ó. Está dentro da escola, com professores, professoras, com uma certa ideologia ou outra ideologia, que vão passando essas informações para os seus filhos e vai cativando-os com uma certa filosofia um pouco utópica, um pouco não, bem utópica. Você está entendendo? Cadê a nossa responsabilidade, meus irmãos? A minha responsabilidade como marido para com a minha esposa, a responsabilidade da minha esposa para comigo, o marido dela. A minha responsabilidade como cristão, como servo de Deus, como homem que serve a Deus no ministério que Ele me chamou para executar. Esqueça um pouco o macro e faça o que você precisa fazer, orando pela sua nação, orando pela sua cidade, apresentando os nossos governantes nas mãos de Deus e, acima de tudo, cuidando, porque nós estamos caminhando para situações adversas no futuro, meu irmão. Nós somos um povo reformado que entende que a igreja de Jesus, quando vier a chamada grande tribulação, não será isenta desse tempo. Porque essa teologia para nós está equivocada, não está pautada na palavra de Deus. Jesus não vai voltar agora mais duas vezes, uma vez para buscar o seu povo, tirar o seu povo desse mundo, para não passar pelo tempo do reinado do anticristo, da grande tribulação. Não, o texto fala que os eleitos passarão, aqueles que estiverem vivos naquela época, e esse tempo será abreviado, porque se não fosse abreviado, ninguém se salvaria, nem os eleitos. Mas por causa dos eleitos de Deus, esse tempo é abreviado. O Espírito Santo não vai ser tirado, meu irmão, porque não tem como ninguém converter nesse período se o Espírito Santo não tiver, porque por mais lógico que esteja na cabeça de todos, aquele povo que subiu estava certo, vou me converter ao Evangelho. Não acontece. Porque não é assim que acontece, porque a pregação do Evangelho é loucura para os que se perdem, mas é salvação e poder de Deus para os que são salvos. É poder de Deus, é Deus contigo, meu irmão, minha irmã. Deus está conosco, com a sua igreja. Tira o medo, assuma as responsabilidades que você precisa assumir como cidadão, como cristão. Mas, acima de tudo, assume a responsabilidade dentro da célula de sobrevivência de uma sociedade, que é a sua família. Valorize, ame. A palavra de Deus em Pedro vai dizer que até as orações dos homens
que não amam e respeitam e cuidam bem das suas esposas, não serão atendidas. Então é responsabilidade. Algumas lições importantes aqui, e eu finalizo com elas. Faça bom uso das oportunidades que Deus coloca à sua frente, meu irmão. Jael viu o homem correndo, falou: é agora, é hoje. Faça bom uso. Use as ferramentas que estão diante de você. Moisés, o que você tem na mão? Tem um cajado. Pois bem, é tudo isso que eu preciso. Não preciso de mais nada. É com esse cajado. Eu sou limitado financeiramente falando. Meu irmão, nós estamos falando de um Deus grande, dono do ouro e da prata, que nos diz, Paulo falando aos Filipenses, e o meu Deus, Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades. É Deus conosco. Use aquilo que Deus já te deu, seja grato por aquilo que Deus já te deu, seja feliz, faça da sua casa um ambiente de alegria, de felicidade, de ânimo positivo. Sim, querido, pelo amor de Deus. Poxa vida, será que você está servindo aqui Deus? É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está assentado no alto e sublime trono? Ou é qualquer um ídolo, uma imagem de escultura? Algumas coisas são mais importantes do que seguir as regras ali. Para aquela mulher, o dar a água era muito importante. Para aquela mulher, como uma boa nômade beduína, fazer o que ela fez estava totalmente errado. Existem regras para o povo nômade. Nós temos o nosso missionário entre os curdos, que era um povo nômade, que agora está mais ou menos parado, né? Não está viajando muito mais não. Existem regras, mas espera aí, qual que é a regra principal, querido? É a palavra de Deus. Segue a palavra. Fique com a palavra, sempre com a palavra. Nosso maior objetivo e motivo deve ser honrar a Deus. E eu termino com essa frase. Vamos orar? Honrar a Deus. Feche seus olhos. Vamos ficar de pé. Tem um dragão voltando aí, o vermelho, né? Mas Deus é por nós. E quem será contra nós? Assuma as responsabilidades. Creia, confie. Pregue essa palavra. Olha o que diz a palavra de Deus, que aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática essas palavras, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram as tempestades, os grandes vendavais, e a casa não ruiu, porque fora edificada sobre a rocha. A rocha é Jesus, o Verbo de Deus. A rocha é a palavra dele. Senhor, nós precisamos ser edificados na Tua palavra, Pai. Tem misericórdia, em nome de Jesus. Tem compaixão de nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós queremos honrar o Teu nome, nós queremos respirar o Senhor,
queremos orar mais. Como Lutero dizia, o homem e mulher que ora, ele passa a respirar, viver na terra, mas respirando o ar celestial. É assim que nós queremos viver. O Senhor diz para aquele pai de família: não temas, crê somente. Sua filha não morreu, apenas dorme. Aumenta-nos a fé, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda a todos nós que aqui estamos, ó Deus. Vem, Senhor, com Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a tirar aquilo que está errado, mesmo que nos traga prejuízos. Nós não estamos preocupados com os prejuízos momentâneos. Nós estamos preocupados, ó Deus, com o futuro dos nossos filhos, o futuro da nossa cidade, do nosso país, da nossa igreja, meu Pai. Ó Senhor, nós cremos na Tua palavra, Pai. Nós cremos na Tua palavra, Pai. Ajuda-nos a compreendê-la, pois na última mensagem que o Senhor deixou para nós, no grande sermão que o Senhor pregou nessa terra, o sermão da montanha, a última palavra foi essa, Deus, que nós devemos estudar e colocar em prática, ler, meditar, estudar e colocar em prática. Ajuda, meu Pai, os meus irmãos, em nome de Jesus. Ajuda-me, ó Deus, a estudar e colocar em prática, Deus, a Tua palavra. E assim, ó Deus, veremos, ó Deus, o sucesso de Jael, o sucesso de Débora, que o sucesso não foi delas. Elas são mencionadas aqui, mas a força foi do braço do Senhor, a sabedoria foi do braço do Senhor. Elas apenas somaram essa responsabilidade, Pai, e dividiram o que precisava ser dividido, meu Pai. Multiplica os pães na casa dos meus irmãos. Prospera cada um dos Teus servos, ó Pai. Mas acima de tudo, prospera com a graça do Senhor. Sejamos, ó Pai, bênção nessa terra. No nosso trabalho, seja na escola, seja na indústria, seja no comércio, aonde estivermos, ó Deus, ali esteja um homem e uma mulher que trabalha, que honra o Senhor e faz sempre a coisa certa, Pai. E vai edificar. Tua palavra nos diz que os filhos das trevas são mais ágeis e às vezes mais inteligentes que os filhos da luz, mas Deus, em nome de Jesus, muda essa realidade do nosso povo, ó Pai, o povo presbiteriano nessa cidade, o povo evangélico na cidade de Juiz de Fora. Que sejamos sábios, criativos, como foi Jael, Pai. Tenhamos a graça e o poder do Senhor. Abençoe o Teu povo, cada família aqui representada, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós os consagramos. Amém.